Que é o seguinte: a gente publicou ontem uma matéria muito importante sobre a Venezuela, que talvez não tenha circulado tanto quanto ela mereça. É claro que é uma matéria que não resolve o problema da disputa sobre as urnas, mas eu acho que é uma matéria muito importante. Essa matéria mostra que empresários ligados a Donald Trump visitaram a Macedônia do Norte 6 dias antes da eleição na Venezuela, se reuniram com o presidente do país e com a primeira-ministra, ambos de uma coalizão de extrema-direita, e falaram que iam passar a semana lá. A semana incluía o dia da eleição na Venezuela, a Macedônia do Norte é de onde teriam partido os ataques contra o sistema eleitoral venezuelano, segundo o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, no próprio dia da divulgação do resultado. Claro que não há uma. A gente não tem provas de que eles foram lá para isso, mas eu acho que esse é um fator, é uma matéria que as pessoas deviam ler, e espero que muitos jornalistas investigativos, inclusive fora do Brasil, unam essas pontas. Então, eu queria chamar a atenção para essa matéria. Se você não leu ainda, procura no nosso site. O título é Empresários ligados a Trump visitaram Macedônia do Norte 6 dias antes da eleição. Tá certo? Acho que é uma matéria muito importante. Essa notícia não tinha circulado nos Estados Unidos, não tinha circulado na Venezuela. É uma apuração própria nossa, tá certo? Obrigado. A China organizou a reunião de diversas frentes, diversos partidos e grupos palestinos recentemente. O fato dela sediar esses encontros, favorecer a união dos grupos palestinos, é uma mudança na política externa chinesa recente? Qual é a importância desses eventos para a gente pensar os BRICS e a tensão entre China e Estados Unidos? Olha, o que me parece é que a China, assim como a Rússia também, que tem sido bastante vocal criticando Israel, o que tem acontecido na Palestina recentemente, me parece que tanto a China quanto a Rússia, eles nessa disputa por ter apoio internacional, principalmente dos países do sul global, eles vão cada vez mais atuar no sentido de denunciar as ações de Israel, que são, obviamente, patrocinadas pelos Estados Unidos, para conseguir mais aliados. Então, o processo da China de se envolver nisso e conseguir algo inédito. Aliás, a China tem conseguido coisas brilhantes. A China conseguiu aproximar o Irã e a Arábia Saudita, dois inimigos históricos no Oriente Médio, que entraram nos BRICS e fazem parte da mesma organização, do mesmo agrupamento, e agora conseguiu negociar entre grupos diferentes, conseguiu unir os palestinos, algo que a diplomacia ocidental nunca conseguiu, se é que tentou, em termos de interesses de manter a região dividida. Então, os chineses têm atuado nesse sentido, e isso é óbvio que coloca a China e a Rússia como líderes do sul global em relação à defesa da causa palestina, da criação de um Estado palestino. E é engraçado que o Brasil tem uma postura histórica também nesse sentido, de apoiar a resolução dos problemas no Oriente Médio a partir da criação de dois Estados. Isso faz parte da tradição da diplomacia brasileira e isso deveria, de certo modo, também aproximar o Brasil da Rússia e da China. Então, esse processo eu vejo dessa forma. Agora, deixa eu fazer uma menção sobre o ponto que você mencionou dos ataques hackers. Claro. Eu vou sugerir na Venezuela, eu vou sugerir também para que os leitores, a audiência, os ouvintes, todos aqueles que estão nos acompanhando e os jornalistas também, que pesquisem quantos milhões de ataques hackers aconteceram contra o Conselho Eleitoral da Federação Russa no período das eleições russas que aconteceu em março, os 3 dias de eleições. Foram mais de 10 milhões de ataques. E os russos rastrearam tudo isso.
Isso foi muito divulgado na Rússia, isso foi muito discutido na Rússia. Eles conseguiram proteger o sistema de voto digital deles, de voto de urna eletrônica deles, a partir de mecanismos ultra complexos para se proteger, mas houve uma tentativa de causar uma espécie de ruptura no sistema eleitoral da Rússia para que não pudessem ser divulgados os resultados e para que não houvesse a resolução das eleições, né, que deram a vitória para o presidente Putin. Então, vale a pena fazer essa pesquisa e perceber de onde vieram esses fluxos de ataques hackers. É óbvio que a gente não tem informação sobre o que aconteceu na Venezuela especificamente. Para mim, pelo menos, não chegou nada muito claro se, por exemplo, foram os ataques hackers que não permitiram a divulgação de atas das zonas eleitorais. Isso, até hoje, eu não consegui ler nada que explicasse se tem relação ou não. É uma coisa importante, eu acho, de se Claro. foi necessário fazer algum trabalho manual que demorasse mais, e aí nesse vácuo de demora surgissem aí, claro, as contestações e os problemas. Isso não está muito claro, isso nenhum dos atores envolvidos, o governo da Venezuela não explicou direito, o Brasil não explicou direito, os Estados Unidos não explicaram direito. Seria interessante que se soubesse isso, mas assim, é uma estratégia hoje em dia que sistemas que são sistemas contrários aos interesses das grandes potências, quando ocorrem eleições, que as eleições sejam deslegitimadas por meio de ataques hackers, e a tendência de que isso continue e se intensifique. Essa é uma questão para os sistemas eleitorais de todos os países, inclusive do brasileiro, embora aqui a gente ainda não houve ataques para cá também, mas aqui não tiveram impacto tão significativo na divulgação de resultados, né? Não me parece que tenha havido algo orquestrado no mundo todo para destabilizar o nosso sistema eleitoral. Agora, uma outra coisa que para mim me preocupa é que nas eleições da Rússia, em março, o Superior Tribunal Eleitoral do Brasil não mandou nenhum observador. Agora, na Venezuela, por conta das declarações do Maduro contra ou criticando o sistema eleitoral brasileiro, aí o Supremo Tribunal Federal teve uma postura meio que de governo, dizendo: não, não vamos mandar porque criticou. Me parece que seria interessante do Brasil acompanhar também isso que está acontecendo no mundo, não só ir para a Europa para verificar Não só eleições. privilegiar o do outro, mas saber o que está acontecendo, né? Claro, Entender. você pode ir lá observar e ver que tem irregularidades, que não concorda com o Estado e dizer. Isso é um ponto também que deve ser levado em consideração. Eu vi, inclusive, na imprensa mais tradicional, vozes mais conservadoras criticando o Supremo por conta dessa inexistência de observadores do Supremo na Venezuela. Acho que não dava para ter tomado as dores pela crítica que o Maduro fez ao nosso sistema eleitoral e não ter mandado numa espécie de retaliação. Não me parece ter sido o mais adequado. É importante que se troquem informações em termos de justiças eleitorais e comissões eleitorais, que nos outros países não existe uma justiça eleitoral específica, existem comissões que são estabelecidas a partir da lei de cada país, para que isso seja avaliado. No período que a gente vive hoje, né, de incidência de novas tecnologias, tecnologias digitais e de guerras que são levadas a cabo por outros meios, que não apenas tradicionalmente uma guerra convencional, é muito importante que esse amadurecimento ele aconteça.